Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rudimar, com as dicas do Rudimar. Falaremos hoje sobre pregos. Como usar, para que usar, qual é a situação e qual é o tamanho de cada prego. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como usar o prego, qual prego usar e para que serve cada prego, onde usar cada tipo de prego. O prego, o que é o prego? O prego é utilizado para unir dois objetos, duas superfícies. E ele foi inventado há cerca de 5.000 anos atrás, na Mesopotâmia, para unir as madeiras, preferencialmente madeiras, eles tinham muita dificuldade para isso. E no começo eles não tinham prego de metal, então eles começaram a fazer com prego de madeira. Pegaram a madeira mais dura para fazer esse trabalho, na época era chamada madeira de pau-ferro, até hoje existe madeira de pau-ferro, né? Que é dura mesmo, para poder trabalhar com ela. E ela servia muito bem como prego. Então, logo em seguida foi forjado pregos de aço, de metal, primeiramente de bronze, que era o que eles tinham na época, depois de metal e aço, e hoje nós temos a grande variedade de pregos que podemos usar para várias coisas. E vamos começar a explicar como é que funciona cada um prego, para que serve cada prego. Vamos lá? Vem comigo. Bom pessoal, vamos começar por um prego com cabeça. Para que serve o prego com cabeça? O prego com cabeça é para poder segurar a madeira juntando uma com a outra, sem que a cabeça saia. A cabeça ajuda a segurar a madeira de maneira que ela não escape, tá? E esse é o tamanho de prego 1727, muito usado na construção civil. É o 1727 com cabeça. Por que ele é muito usado? Porque ele tem uma medida boa para prender madeira, duas madeiras de polegada, duas tábuas de polegada. Ou às vezes uma tábua de polegada em cima de um barrote de 5x5, ele fica bem firme. E esse é o prego que também tem uma segunda versão, que é o prego 1727 duas cabeças. Opa, que isso? Não é a medusa com muitas cabeças, não. É só um prego com duas cabeças, tá, pessoal? É o seguinte, se a gente bota o prego com duas cabeças, a gente consegue utilizar a tábua sem danificar ela. A gente consegue arrancar o prego, porque a cabeça do prego serve para a gente arrancar ele mais fácil também. Então, bota a unha do martelo, deixa eu pegar um martelo aqui para vocês verem. Bota a unha do martelo, faz a fricção e arranca a cabeça. E o prego de duas cabeças, ele tem duas cabeças no mesmo prego, tá? Grudou a tábua, bateu ele na tábua. Ele empurra a tábua, porque a cabeça ajuda a empurrar a tábua, encostar uma na outra, tá? E fica a ponta da cabeça dele para poder puxar depois de novo. Aí fica fácil de puxar. Então a cabeça serve tanto para não deixar que a tábua saia para fora, quanto para fazer a tábua encostar mais na outra, tá? Porque a cabeça ajuda a empurrar. Porque o prego ele fixa mais com a cabeça. E o duas cabeças para poder tirar o prego inteiro e usar a tábua novamente. Você consegue usar e reusar a tábua várias vezes. Isso é muito usado na construção civil. E essa medida é uma medida especial para a construção civil. Muito usada. Temos várias outras medidas, tá? Esse aqui, por exemplo, é o 1939. 1939 é um prego maior. Ó, o 1727 é esse aqui. 1939 já é bem maior. Depois disso ainda temos um maiorzão ainda, que é o 2354. Usado para madeiras mais grossas e maiores, mais compridas, né? Tem um pouquinho menor também, que é muito usado na construção civil, que é o 1624. E outro que é o 15x18. Todos eles com cabeça. Ficou o plástico aqui, danadinho. Todos eles com cabeça, para poder unir a tábua, uma tábua na outra com mais facilidade, tá? E ter mais firmeza. Então esses são muito usados na construção civil. O 12x12 também é muito usado para forrinho, que é um pouquinho menor. Eu não tenho ele aqui agora para mostrar, mas ele é um pouquinho menor do que esse 15x18. Então pessoal, esses são os pregos com cabeças mais utilizados. Existem várias outras medidas, existe. Essa medida do prego com cabeça, a medida do prego sempre é feita em polegada. Tá aí uma coisa que eu nunca consegui saber certinho. Decorei o tamanho dos pregos, tá? Porque é tipo pressão de gente, a nossa média de pressão tem 12x8, 13x20, isso é pressão alta, pressão baixa.
e o prego é mais ou menos assim. E é a mesma coisa, medida de pneu também, 13 por 18, mas a medida sempre é grossura e comprimento, tá? Então, vamos pegar o 1727, que é a medida que eu já conheço há mais tempo. O 1727, ele tem 6 centímetros, com a cabeça de 6 centímetros,4, tá? E a espessura dele é em torno de 4 milímetros, 3,5, 4 milímetros. Então é uma relação entre polegada da grossura e polegada no comprimento, tá? Isso é uma medida que a gente não consegue pegar certinho, mas se a gente pega um metro, ó, eu preciso de um prego que me consegue pegar aqui a mesa, que consiga prender uma tábua na outra e não ultrapasse, é um prego com menos de 3,5 de comprimento. Esse 15 por 18 já não vai dar certo, porque ele tem 4 centímetros de comprimento. Então tem que ir meio que com 1 metro na mão para poder acertar isso aqui. Bom, pessoal, prego com cabeça tem muitos outros tipos. A gente pode trabalhar com vários tamanhos, vários modelos e em várias situações. Existem também outros tipos de prego. Vamos para os próximos? Vem comigo. Pessoal, nos nossos pregos sem cabeças, tá? Nos pregos sem cabeça, nós temos aqui vários modelos. São uma infinidade também enorme de quantidade de pregos, tipo de prego, tamanho de prego, grossura e comprimento, vários para a gente poder usar. Então a gente usa cada um deles no seu lugar específico. Lógico, com uma madeirinha fininha, com uma outra madeira fininha, a gente vai usar um prego fininho. Uma madeira grossa com outra madeira grossa, vamos usar um prego mais grosso, até para poder firmar melhor e para poder ele alcançar também o comprimento que ele tem que alcançar, tá? Então vamos lá para esses pregos sem cabeça. Para que é feito o prego sem cabeça? O prego sem cabeça é para ele poder dar acabamento, ele entrar dentro da madeira, tá? E passar na madeira e não aparecer praticamente nada. Então aí a gente usa o prego sem cabeça para poder repuxar ele, poder dar uma martelada em cima da cabeça dele e que ele esconda a cabeça dele, tá? Essa é a ideia. A gente consegue emassar mais fácil, porque se for um prego com cabeça para nós esconder, vai ficar um buracão. Poder emassar tem que botar muita massa e vai aparecer aquele detalhe feio até no prego. Então aqui eu tenho alguns modelos de prego para mostrar para vocês sem cabeça. Esse bem pequenininho aqui é o 7 por 9. Esse é um preguinho que a gente usa para unir pequenas madeiras, uma madeira fina em outra madeira um pouquinho mais grossa, para poder não atravessar, né? Aí aqui nós temos o próximo seria um 9 por 12 no caminho dele, tá? Esse eu não tenho aqui. Tem esse aqui que é o 11 por 15. O 11 por 15 ele é fino, bem fininho, para que não rache a madeira, e é comprido para pegar o outro, para poder fixar a madeira um pouquinho mais grossa em outra madeira. O 13 por 15 é para usar de madeira um pouquinho mais macia, também madeira grossa. Ele é um pouquinho mais grosso que o 11 por 15. Depois nós temos o 15 por 15. Aqui no meio eu não vou ter para mostrar para vocês o 16, eu não lembro qual é que é o número dele no meio, que a gente não usa muito, então eu não tenho ele aqui. Esse aqui é o 1624 e esse é o 1727, tá? O mesmo que eu mostrei para vocês com cabeça, esse aqui é o sem cabeça, para poder encaixar a cabeça dele, entrar um pouquinho para dentro. E pode ver que ele é dito sem cabeça, mas ele tem uma saliência de cabeça ali, tá? Uma pequena cabeça. Por quê? Porque daí ele une a madeira com mais precisão. Se não tivesse nada, ele não faria nada, nenhum trabalho. Então ele passaria reto. E se a madeira quiser deslocar, desloca com facilidade. E assim ela prende nessa ameaça de cabeça que ele tem aqui, que é uma peça bem pequena. E também essa cabeça, esse toquinho de cabeça, serve para que a gente bata com um ponção em cima e afunde ele para ir escondendo a cabeça dele. E aí ele fica escondido, a gente consegue amassar sem problema nenhum, tá? E dentro desses pregos aqui, esses dois aqui são pregos de aço. Eles vêm normalmente num pacotinho pequenininho, esse aqui com meia dúzia de pregos, tá? Bem pouquinha coisa. E é usado para colocar alguma coisa em parede de alvenaria, não parede de madeira. Eles são usados
na alvenaria. Ele serve muito bem para fixar um quadro na parede, ou fixar um rodapé num canto de parede também. Esses maiorzinhos assim para rodapé, esse aqui para botar um quadro na parede. Fixa muito bem na parede, não entorta, não quebra, não é que não solta assim no echacheiro na parede, né? Então ele fica bem firme para isso. E em vez de fazer um furo com a broca, botar uma bucha, botar o parafuso, bota só o prego, dê 2 marteladinhas, tá pronto o serviço. Isso eu vou mostrar para vocês como é que faz, como é que a gente usa ele na parede, qual é o tipo de parede que dá para usar e como é que a gente faz para não esburacar a parede também, né? Porque não adianta só bater e esburacar tudo. Tem maneira de segurar ele e tem maneira de bater ele que ele não arrebente tudo, tá? Pessoal, prego sem cabeça, nós temos essas quantidades aqui e eu vou mostrar para vocês onde é que a gente usa cada um deles, tá? Vamos lá? Vem comigo? Vamos fazer essa questão dos pregos em loco, no local certinho, na madeira com a madeira. Vamos trabalhar o prego madeira com madeira para ver quanto é que ele aguenta, para ver onde a gente pode usar ele, tá? Vamos lá, vem comigo. Ok, pessoal, vamos ao em loco. Vamos trabalhar com o martelo. Por que 2 tipos de martelo? Já vamos ver agora. E vamos trabalhar com os pregos na madeira exatamente, para saber como é que faz para trabalhar com isso, tá? Vamos lá? Vem comigo. Aqui eu tenho uma madeira de pinos, é uma madeira macia, tá? Ó, você bota uma unha e marca ela, é uma madeira macia. Tem aqui uma madeira de eucalipto, tu bota a unha e mal, olha, tem que fazer muita força para pensar em marcar alguma coisa. São madeiras mais duras. Então assim, ó, essa aqui também é uma madeira mais dura, eucalipto e uma madeira mais dura. O pinos é uma madeira mais macia, então vamos poder trabalhar com ele, primeiramente com ele. O prego 7x9, vamos ver qual é o tamanho que ele pega aqui. Olha, ele vai passar, a grossura dele vai passar a peça, então eu não posso usar uma na outra. Então, só que eu faça uma jogada que eu aprendi com o engenheiro, meu irmão, que a gente trabalha com ele assim, ó, em quina. Se trabalhar com ele em diagonal, aí o que acontece? Ele não vai passar. Só que a gente fica com a madeira marcada. O martelo bate aqui, marca. E a gente tem que usar um repuxo. Aqui está um repuxo feito de broca. Eu afiei, a broca estragou a broca. Eu afiei ele, fiz uma pontinha para ser um repuxo, para poder colocar o prego. Vou usar primeiro a parte traseira do repuxo. Por quê? Porque o prego está para fora, tá? Se ele tivesse mais lá dentro, eu podia botar direto já a pontinha dele. Como ele está para fora, eu vou usar a parte traseira para empurrar a madeira, empurrar o prego para dentro da madeira. Ó, aí ele já praticamente está zerado aqui. E agora eu vou repuxar ele. Uma ponta entrou para dentro, não passou para o outro lado, ó, ficou perfeito. Fixou uma madeira na outra, fez o trabalho dele. E eu posso emassar aqui agora e dar acabamento, fica perfeito. E só apareceu uma pontinha, né? Aí o que acontece? Vamos remover esse prego. Aqui é uma madeira de sacrifício que eu tenho, para não danificar a minha escrivaninha, que aqui é a escrivaninha, a unha do martelo para poder tirar. Aí fica muito difícil, o prego é sem cabeça, e um prego pequeno, fica difícil tirar com um martelo. E eu devo ter um alicate e uma torqueza aqui. Tem uma torqueza onde eu arranco o prego, tá? Então vamos fazer o seguinte, para mim fixar ele sem precisar me preocupar, em linha reta, ele tem que ser maior, a madeira tem que ser maior do que o prego, tá? Ó, você consegue pegar aqui assim, a madeira está mais, sobra madeira e falta prego, terminar o fundo. Se você usar um prego 11x15, ele vai atravessar a madeira, tá? Então a gente vai usar o menor para firmar ela. E aí vamos fazer o que eu quiser fazer com ele.
repente eu quero fazer, vamos medir certinho isso aqui para ficar mais fácil. 15, 7,5. Se eu quiser fazer, adivinha o que é isso aqui? Eu vi agora há pouco tempo um filme do Drácula onde o pessoal usava isso aqui, uma cruz, tá? Ficou fácil de fazer e ao mesmo tempo posso guardar ela, não é mais uma cruz. Então o prego nos ajuda a unir uma peça na outra com muita facilidade, e a gente tem esse recurso do prego. Dá para fazer diversas coisas no prego. Aqui eu tenho duas madeiras que eu posso unir assim. E tem mais uma coisa, o prego, se for um prego grosso, para usar numa madeira fina assim, estreita, ele vai rachar, tá? Então qual é a escolha do prego ideal? Se eu tenho prego 11 por 15, que é fino, ou 13 por 15, que é mais grosso, eu vou usar sempre um pouquinho mais fino, que é o 11 por 15. E ele vai fazer o trabalho dele de maneira bem legal. E você sempre tem que usar uma medição, vamos dizer, espacial, tá? O que é uma medição espacial? Você imaginar que o prego vai entrar retinho, vai ir reto. Muitas vezes ele não vai, ele vai conforme ele quer. E aí a madeira puxou para um lado, puxou para o outro, e acontece. Sempre quando você for trabalhar com a mão livre do martelo, distancie os seus dedos, porque é sempre mais fácil. Quando apontou, batidinha curtinha, sem problema nenhum. Pega na ponta mais perto da cabeça do martelo, para fazer os primeiros marteladinhas, que são mais fáceis para guiar o prego. Depois, você prega mais na ponta do cabo, para você ter mais força de alavanca. E aí, menos marteladas, mais força, tá? Aí entortou o prego. A minha banca não é o ideal, mano. Não é uma banca que está firme para isso, tá? O meu pessoal está trabalhando lá na marcenaria agora, está fazendo muito barulho lá embaixo. Eu estou recluso no escritório aqui para dar essa aula para vocês. Então, minha banca não me ajuda, ela está tremendo, ó. Então, para mim poder ajeitar isso aqui, eu vou ter que colocar esse prego mais retinho e terminar o serviço. Se o prego entortou para cá, tu ajeita com um martelo, bate assim ele também, para poder funcionar certinho. Ó, não atravessou, ficou certinho na madeira. Às vezes ele acontece, ele sai para o lado, depende da veia da madeira, ele sai para o lado. Mas se você conseguir botar ele bem retinho, ele vai reto sem problema nenhum. Esse aqui tá saindo para o lado aqui, ó. Você consegue enxergar ele aqui. Olha, só com a ponta de um prego. Aqui assim ele está saindo aqui, ó. Tá? Ele saiu para o lado. Se eu continuar batendo ele, vai sair para fora ali e estragar o serviço. Então esse aqui eu não vou poder continuar. Mas esse outro ficou legal. Eu vou fazer uma repuxada nele. Vou primeiro medir se não vai ultrapassar. Olha aqui, vai atravessar, gente. Se eu afundar ele um pouquinho mais, ele vai atravessar. Vamos ver o que acontece. Nós estamos com umas tábuas de sacrifício mesmo. O meu repuxo dançou para o lado. Ó. Isso é uma maravilha, gente. Não ter uma banca bem firme dá nisso. Ó, repuxei ele. Ele entrou a cabeça dele um pouquinho para dentro.
Dá pra perceber aqui, ó, ele está um pouquinho para dentro da madeira e não atravessou. Que coisa boa, deu certinho. Esse ficou pronto. Um trabalho que tu quer fazer. Qualquer tipo de trabalho pode fazer com prego, martelo e a madeira. É uma maneira de fixação muito boa. A gente usa muito a cola. Aqui eu tenho uma cola branca num tubo de mostarda, que sobrou o tubo de mostarda, coloquei a cola branca dentro do tubo para poder fazer fixação. E aí até a cola secar, o prego segurou e funcionou muito bem. E depois que está seca a cola, o prego continua ali e a cola vai fazer todo o serviço de fixação dele, tá? Essa é uma maneira de trabalhar com prego. Pessoal, bom, agora sim, ó, isso aqui acontece muito. A gente vai fazer um furo com prego e ele trinca a madeira. Como eu posso fazer para que isso não aconteça? E nem foi até o fim. Ele foi só até metade. Se eu for com ele até o fim, ele vai rachar a madeira totalmente. Como é que eu faço para evitar esse tipo de coisa? Existem algumas técnicas que a gente trabalha nesse sentido. Uma delas, tá? Se eu tenho bastante recurso, pega a furadeira, a broquinha mais fina que essa daqui, bem mais fina, faço o primeiro furo e depois boto o prego. Beleza. Eu não tenho esse recurso para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou usar o prego de acordo com o que eu quero pregar, mas que seja mais fino, tá? E assim mesmo às vezes racha. Então o que eu faço para que isso não aconteça? Eu pego o prego e viro a cabeça para baixo. Onde é que eu vou pregar? Vou pregar aqui. Tá, mas tá pregando cabeça para baixo? Literalmente com a cabeça para baixo. E eu dou uma marteladinha. Ou duas ou três. O que aconteceu aqui? Eu tirei a ponta do prego. E automaticamente também fiz uma casa aqui na madeira. Ué, o que isso vai adiantar? O que vai acontecer agora? Aí nós vamos começar a fazer o furo. Começar a botar o prego. O que acontece? Com a primeira casa que a gente fez com a cabeça do prego aqui, ele já fez um espaço para entrar o prego sem deixar que a madeira começasse a se abrir. E aí automaticamente ela não abriu. Foi até o final sem abrir. Vamos ver se ela continua. Ó. Não abriu. Não rachou. Funcionou bem. Tá? Vamos ver com outro prego. Que às vezes a gente faz isso, dá certo com um e não deu certo com o outro. Um prego mais grosso. 11 por 15. 15 por 15. Vamos aqui com um prego mais grosso nessa ponta aqui. Vamos fazer 100. Olha o que aconteceu aqui, ó. Trincou ali, ó. Se não bati até o fim, trincou. Trincou aqui. A trinca veio até aqui assim. Ó, veio até aqui. E aqui aconteceu o trincado também. Aqui também, ó. Dá pra enxergar aqui no topo da madeira que trincou. Tá? Vamos ver sem esse... Vou pegar mesmo. Isso aqui é o mesmo sarrafo. Saiu um do lado do outro. A gente também não ter uma coisa que vai trabalhar ao contrário. Vou usar até o mesmo prego. Bati a cabeça dele aqui. Amassei. E amassei a ponta dele também. Vamos ver o que vai acontecer agora. Trincou aqui embaixo um pouquinho, tá? Mas nem tanto quanto o outro. Então eu vou ter que botar de novo o prego aqui, ver quanto esse aqui saiu fora.
Foi esse ou foi o outro lado? Foi esse. Ó. Agora eu fui com ele até o final. Ele lascou aqui a madeira aqui. A rachadura dele espalhou para cá. E aqui sim também. E aqui não aconteceu. Aconteceu embaixo a rachadura. Aqui aconteceu um pouquinho também. Mas em cima não aconteceu nada. E aqui aconteceu em cima também. Quando eu bater tudo até o fim, a cabeça essa que é o prego sem cabeça, mas a cabeça é pequena, existe um pedaço de cabeça, ele vai abrir mais a madeira. Então já com esse detalhe de a gente bater ali um pouquinho, ele salvou um pouco a madeira, tá? Vamos ver outra coisa. Eu estava fazendo umas caixas de abelha alguns anos atrás, bota anos atrás em cima disso. E a caixinha de abelha com uma madeira fina, com madeira de pinho araucária. E estava acontecendo o seguinte: a madeira era fina assim, um pouquinho mais grossa que essa aqui. E eu botava o preguinho e ele entortava o prego, que eu tinha que botar um prego fino. E ele entortava, batia, muitas vezes ele entortava, fazia isso aqui, tá? E aí o que um marceneiro me ensinou a fazer nesse sentido? Foi quando eu aprendi a fazer essa questão do prego aqui. E também aprendi que antes da gente bater o prego, para que ele não entorte, ele não quine, a gente passa na cabeça. Assim, ó. Passou no cabelo. O que faz? Tempos depois eu fui pesquisar o que acontecia. E o que acontecia foi o seguinte: ele magnetiza, o nosso cabelo tem um... Quem nunca brincou com caneta esferográfica, Bic, tirava tudo de dentro da Bic, passava na cabeça, pegava o papelzinho picado e ele grudava tudo na caneta, na escola. E magnetizava toda a caneta. E isso acontece com o prego. E aí automaticamente o prego não entortava, tá? Não sei a quanto isso é verdade ou não, sei que funcionou para mim, tá? Tá muito bom funcionando, não entortou mais o prego. E ele sempre vai retinho para o fundo. Isso é uma técnica que eu uso direto quando eu uso prego. Hoje a gente está usando muito a pinadeira, né? Então quando eu uso prego, esfrego na cabeça, bato, dou uma batidinha ao contrário, fiz a casa e coloco o prego sem problema nenhum. O sacrifício foi pro sacrifício. E não racha, ele fica firme e normalmente ele vai retinho, tá? Essa é uma técnica que eu posso passar para vocês. Com respeito ao prego, sempre que usar prego, use cola também para poder fixar na parte da marcenaria. Quando vai desmontar as peças de novo, tá? Aí sim, aí não usa cola. Pessoal, por hoje é isso. Vamos fazer mais algumas coisas sobre prego. Vem comigo? Bom, aqui nós temos um quadro que eu quero pendurar na parede, um certificado que eu recebi. E eu vou colocar nessa parede aqui, tá? Parede de alvenaria, tijolo e reboco. E como é que eu vou fazer isso? Sem fazer furo. Sem precisar fazer um furo com a broca. E botar a bucha, depois botar o parafuso. E às vezes fica uma coisa grotesca para segurar um quadrinho, que é um quadrinho de nada aqui assim, ó. Só preciso colocar uma coisinha que fixa ele aqui, não tem peso nenhum. Então como é que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou marcar onde é que ele vai ficar, né? Ele vai ficar aqui assim, nessa distância aqui. Então eu vou fazer um pontinho onde eu vou colocar ele. E aí eu vou usar um martelo mais forte, um martelo pesado, tá? Vou pegar ele mais perto da cabeça do martelo para poder iniciar o prego, iniciar o furo. E se a minha parede é boa, que essa parede aqui é boa, tá? Eu não preciso me preocupar com o reboco estragar, tá? Senão, se tem paredes que a gente faz o primeiro furo assim e arrebenta um buracão na volta aqui assim, já de reboco, e a tinta já sai logo. Então essa parede é muito boa. Já fiz outros furos de prego aqui, não arrebentou a parede, não arrebentou o reboco. Então não precisei fazer muita coisa. Firmou o prego, aí eu vou pegar mais no cabo
e eu tenho mais força. Tá? Olha. Esse foi meu prego. O prego de aço tem isso, ele é de aço. Então, no momento que tu entortou ele, ele quebra. O que aconteceu aqui? O tijolo, que eu não estou enxergando, tem um tijolo lá atrás, do reboco. O tijolo puxou ele assim, que ele foi para cima, em vez de ir para baixo, ele foi para cima. Vou colocar outro prego para a gente ter essa noção. Isso é coisa que acontece nas melhores famílias, como diria minha mãe. Vamos pegar mais um prego. Vamos iniciar de novo com a mão perto da cabeça do martelo. Um furo um pouquinho longe do que eu comecei o furo. Um pouquinho mais para cima. Porque vai ficar escondido. Ó, o que aconteceu aqui, ó. Já tinha. Depois eu vou ter que tampar esse buraco. Vou ensinar vocês como tampar esse buraco também mais tarde. Então, inclina um pouquinho o prego para baixo, para que ele fique na diagonal, para ele não fique reto assim, ó. Ele não fique reto, ele fica um pouquinho a coisa inclinado, para que fique mais fácil de eu bater. E aqui é parede bem dura, meu Deus do céu. Perfeito. Ele atingiu a profundidade de menos de um dedo, tá? Uma profundidade bem fininha. Ficou para fora menos que um dedo. E onde eu consigo agarrar com ele aqui assim. Onde é que tá o negocinho aqui? E tá colocado no quadro no lugar. E esse quadro tem os engatezinhos tem um espaço para trabalhar com ele, para deixar ele mais para lá. Se eu botar ele um pouquinho mais para lá, ele fica assim. Mais para cá ele fica assim, então eu boto ele bem no meio da garrinha, que ela fica bem centralizado, o quadro fica no nível. E se eu ainda tiver um local que bata um vento, o quadro vai cair para o lado, o que eu faço? Eu vou colocar aqui uma fita dupla face, essas duas pontinhas, para firmar ele na parede. E aí ele vai firmar aqui assim e não vai mexer mais nada, tá? E está colocado nosso quadro com um prego de aço e um martelo rápido, indolor, se não bater no dedo é indolor, se bater no dedo dói bastante. Cuidado com o martelo pesado, tá? Ele tem que ser pesado por causa da parede que é dura, tá? Se bater com um martelo mais leve, você vai ter que fazer mais força e mais precisão na hora de bater com o martelo. Pessoal, então hoje nós tivemos uma aula sobre pregos, sobre como trabalhar com prego, algumas dicas, na verdade, não foi tanto uma aula, tá? E sobre pregos de aço, onde colocar o prego de aço. Se a gente colocar um prego, que nem eu coloquei o prego na parede, que não seja de aço, ele entorta de uma maneira fantástica. Até devia ter feito essa mostra para vocês. Que é a mesma coisa que bater no ferro, né? Entorta. Aqui não vou ter firmeza, posso até me machucar, então vou deixar fazer na parede mesmo. Hoje nós aprendemos também como fazer para evitar a rachadura no topo da madeira. A gente bota um prego. Como evitar para que ele permaneça reto, não entorte, né? A gente começar a colocar ele. O que acontece quando ele quebra, um prego quebra na parede? Pode acontecer, né? Como é que isso pode acontecer? Por que isso acontece? Então, hoje nós falamos sobre pregos, fixação sobre pregos. Pessoal, muito bom estar com vocês. Lembre-se de deixar o joinha, inscrever-se no canal, compartilhar com os amigos. Isso é muito importante. Sempre que você compartilha com um amigo tira proveito e te agradece também. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.